Oi, gente! Eu sou a Lucimara. Lembram de mim? Nos vídeos do Caderno 1? Sou professora de Geografia da Rede Municipal de Itabira. Espero que estejam todos muito bem e, claro, em casa, né? Preparamos com muito carinho um caderno de atividades para vocês. E hoje vamos falar do caderno do 5º ano de Geografia. Então, vamos lá? No caderno do 5º ano, iremos falar sobre 6 temas. Primeiro tema, transformação do espaço físico. Segundo tema, avanços tecnológicos no campo. Terceiro tema, participação pública. Quarto tema, tropeirismo no Brasil. Quinto tema, desenvolvimento urbano. E último tema, imigração. Então, vamos lá, turminha? Abrindo o caderno, na página 30. Na primeira questão, foi apresentada a transformação do espaço físico da cidade de Ouro Preto. Alguém de vocês conhecem essa cidade? Vou contar rapidinho um pouco da sua história. A cidade de Ouro Preto foi fundada em 1698, quando os bandeirantes descobriram que havia muito ouro ali. Naquela época, a cidade tinha outro nome, Vila Rica. Era tanto ouro que Vila Rica e outras cidades de Minas Gerais, que todas as igrejas tinham altares dourados e eram ricamente adornados com pintura e imagem de santos. E essa cidadezinha tão singela foi palco de uma passagem importante da nossa história, a Inconfidência Mineira. Mas vocês nem precisam preocupar. Este assunto nós vamos estudar lá no 8º ano. Vamos observar as imagens da primeira questão. A primeira imagem é Vila Rica, é uma pintura, nem é uma foto, porque naquela época não existia fotografia. Percebo que nessa imagem há poucas casas. 1720, Vila Rica. A segunda imagem já é Ouro Preto, de 1940. Já é uma cidade com mais casas, com mais desenvolvimento urbano. E a terceira imagem, Ouro Preto, em 2020. Vejam quantas mudanças. As imagens são iguais ou diferentes? A gente percebeu que o espaço físico sofreu muitas alterações ao longo da história. Agora está muito fácil resolver essa questão, não é mesmo, menino? Vamos para a página 31. Começamos falando um pouco sobre o uso da tecnologia no campo. Vamos dar uma olhadinha na imagem que aparece na questão? Essa imagem mostra um sistema de irrigação. Essa imagem representa a mecanização da mão de obra no campo. Mas que essa tal de mecanização, professora? É quando as máquinas substituem a mão de obra humana, com o objetivo de acelerar a produção. E aí, gente, o que acontece com a implantação de máquinas no campo? Tem trabalho para todo mundo? A produção aumenta ou não? Essa atividade vocês realizarão no caderno, beleza? Qualquer dúvida, peça ajuda para um adulto que mora em sua casa. Agora vamos falar de um assunto muito importante: serviços públicos e responsabilidade do poder público. Vocês devem estar preocupados com esse assunto. Fiquem calmos, meus lindinhos. Eu preparei um vídeo para explicar tudinho para vocês. Participação e cidadania. Os conselhos municipais são órgãos criados por lei que possuem a responsabilidade de elaborar propostas e monitorar as políticas públicas do município para áreas como saúde, meio ambiente, educação, cultura, assistência social, entre outras. Esses conselhos são compostos por representantes de organizações da sociedade civil e do poder público, com reuniões abertas a toda a população. E você também pode participar. Saiba mais em observatoriopiracicaba.org.br. E aí, gente, eu não falei, não é nem um bicho de 7 cabeças. Nossa cidade tem vários conselhos municipais. Vou citar alguns para vocês. Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Políticas Públicas Antidrogas, Conselho da Mulher,
Conselho da Saúde, Conselho da Educação e muitos outros. Agora, não me resta dúvida, vocês vão tirar de letra essa questão. Ah, tem um lembrete muito importante para vocês, desde criança. Tem que aprender a exigir os direitos e praticar a cidadania. Combinado? Vocês devem estar pensando, nossa, essa professora fala demais. Que nada. É bom que a gente ocupa pouco nosso tempo nesse período de isolamento social. As questões 4 e 5, a gente vai falar do movimento chamado tropeirismo e da empresa Vale, situada em nosso município. Ah, você sabia que antes ela se chamava Companhia Vale do Rio Doce e somente em 2008 passou a se chamar Vale? Pois é, assim mesmo que aconteceu. Mas vamos falar da questão 4. Primeiro, nessa questão tem um texto onde aparece a figura do tropeiro, elemento importante nos primeiros anos de mineração em nossa cidade. Sabem por quê? Aqui moravam ingleses. Gente, é isso mesmo. Em 1910, um grupo de ingleses fundou a Itabira Iron Ore Company com a intenção de garantir as reservas de minério e controle da estrada de ferro que seria construída entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Esses ingleses recebiam várias encomendas necessárias para o seu dia a dia por meio dos tropeiros. Vamos assistir um vídeo para entender melhor essa história? Geraldo é filho e neto de tropeiro. Ele também foi tropeiro por muito tempo e quando sai pelas trilhas de Poema, lembra com saudades daqueles tempos de viagens e aventuras. Ele fazia muita viagem, comprava, vendia, passava no meio de trilho assim, é muito gostoso. Era pelas áreas de matas que muitos tropeiros passavam para evitar os cobradores de impostos que ficavam na estrada real. Eles também escolhiam áreas próximas de leitos de rios, onde refrescavam os animais e se encontravam muitas vezes com as lavadeiras. Bate, bate, daqui, dacolá. Cada uma mais bonita do que a outra, lavando aquelas roupinhas lá, assim, é trabalhadeira mesmo. Conheci ela, ela era namorada de um cara que tinha 2 anos. Eu rodei o cara com 2 anos de namoro e casei com ela, hoje ela é minha. A cidade pacata de Poema é referência na história do tropeirismo em Minas. A maioria dos moradores é descendente deles. E toda essa história é contada aqui no Museu do Tropeiro, onde estão guardados objetos que pertenceram a esses homens que fizeram parte dessa grande história. Eles andavam léguas, carregando muito peso no lombo de burros e mulas. Era assim que os tropeiros eram recebidos e saudados quando chegavam à cidade. Tayane tenta manter viva a tradição dos avós. Ela nos leva numa viagem ao passado, no local onde funcionou uma estalagem para as tropas. São vários ambientes cheios de objetos e de imagens que retratam o tropeirismo desde o início. Aqui estão as bolsas usadas para transportar mercadorias que iam no lombo dos animais, mulas e burros. Encomendas também eram levadas de cidade a cidade em malas como estas, chamadas de canastras. As mulas madrinhas carregavam enfeites e guiavam o grupo. Esporas, estribos e armas da época também estão no museu, além das vestimentas usadas pelos tropeiros. Aqui nessa sala a gente tem como andaria as tropas bem arrumadas. Geralmente todos esses animais aqui representados são as madrinhas, que vinha sempre muito bem enfeitadas, diga-se de passagem, com a testeira, todo animal não perdia seu toque feminino. O museu também registra a existência da mulher tropeira, roupas e objetos que elas usavam e os utensílios para preparar a alimentação. Lembra do nosso feijão tropeiro? A origem dele é exatamente esta: comida feita com carne seca, feijão e farinha. Em alguns lugares eles recebiam a linguiça de porco, né? Geralmente algumas estalagens como esse do museu eles ganhavam, mas nas demais eles levavam era o torresmo, que ali já gerava gordura, com a própria gordura já molhava um pouquinho o feijão para ele não ficar tão seco, né? E aí era comida. Eles não tinham tempo para ficar tendo uma culinária diversificada, então era o feijão tropeiro, fez o feijão tropeiro e geralmente o cozinheiro vinha sempre à frente, porque o tropeiro dividia-se as suas funções para ter um trabalho mais rápido. Aqui tem muita história, contada com riqueza de detalhes. Ipoema respira o tropeirismo. O tropeirismo é Ipoema, se concentra-se em Ipoema.
vídeo muito legal, não é, meninos? Memória histórica é muito importante. Assim, podemos saber como viviam as pessoas que nasceram muito antes da gente. Bom saber que a nossa cidade foi palco desse importante movimento chamado tropeirismo. Mas que deu uma vontade de comer um tropeiro, deu. Agora é só abrir o caderno na página 32 e responder certinho a questão. Quem sabe, depois de tudo prontinho, a mamãe, o papai, o vovô, ou outro qualquer membro da sua família, possa fazer um tropeiro igual ao do vídeo. Gente, é tão bom estudar sobre as coisas que acontecem em nossa cidade, não é mesmo? Eu adoro. E vocês acham que Itabira era grande assim, com esse tantão de ruas, bairros, pessoas? Mas não era mesmo. Vamos ver essa imagem. Esse é o Complexo do Cauê. É o Complexo Cauê que pertence à empresa Vale. Nós temos ali onde lava o minério, nós temos a usina, nós temos o trilho por onde percorrem os vagões que levam os minérios. A Vale do Rio Doce foi implantada em 1942 em nosso município e, desde então, atraiu muitas pessoas para a nossa cidade em busca de emprego e melhores condições de vida, transformando cada vez mais a paisagem urbana do nosso município. Foram surgindo novos bairros, novas ruas, a população foi só crescendo. Agora, vocês podem responder com segurança à questão 5. Puxa, chegamos à última questão desse caderno. Falaremos sobre imigração. Vamos fazer um combinado. Na página 34 tem um poema chamado Sonho de Imigrante. Que tal fazermos a leitura juntos? Eu declamo daqui e vocês daí. Nós vamos no 3, hein? 1, 2, 3. Sonho de imigrante. A terra do sonho é distante. Seu nome é Brasil. Plantarei a minha vida debaixo do seu anil. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou povo sofrido. Lá eu serei fazendeiro, terei gado, terei sol. O mar está tão lindo, natureza generosa, que faz nascer sem espinho o milagre da rosa. O frio não é muito frio, nem calor é muito quente. E falam que quem lá vive é maravilha de gente. Brilhamos, meninos! Na mesma página tem um roteiro com 4 questões para vocês resolverem. Mas antes, preparei um vídeo muito legal para ficar tudo bem explicadinho. Vamos lá? Vamos assistir? O meu avô era de um outro país e fez uma longa viagem para chegar até aqui. Uma aventura de dias e dias pelo mar. E quando queria me entreter, contava a história da sua viagem. Eu ficava atentamente ouvindo. Ele dizia que aquelas viagens que os imigrantes faziam eram muito diferentes daquelas que as pessoas fazem hoje em dia. Era tudo uma aventura, desde o começo até o final da viagem. Precisava ter muita coragem. Dizia que no país em que morava, somente se falava da falta de trabalho, da fome e dos perigos de uma grande guerra. Naquela época, havia muitas propagandas sobre a vida no Brasil. E por isso, era preciso procurar por melhores condições de vida e aproveitar a oportunidade que se oferecia para quem quisesse mudar de vida. Mas a viagem era longa, cansativa e até triste. Dias e dias navegando pelo mar. E para vencer o tédio da viagem, o convés do navio era o lugar para desafiar a imensidão dos 7 mares. Havia pouco espaço para a alegria. As tristezas deveriam ficar junto com a imensidão do mar. A terra nova estava chegando.
E era preciso ter espaço no coração para conter o tanto de alegria que ali fosse possível caber. O pouco de alegria não era só para as crianças, mas também para os adultos, quando um grupo de golfinhos mostrava-se acompanhando aquela longa caminhada. Mas, numa madrugada, ouviu-se um apito. Soava um pouco diferente dos outros tantos que se ouvira durante aqueles longos dias. Era um som que vinha carregado de esperança, alívio e também de incertezas. Afinal, o lugar onde estavam chegando não era conhecido. O meu avô chegou até a fazer uma poesia para aquela nova terra, que chamou de Deusa da Felicidade. Posteriormente, achou melhor chamá-la simplesmente de Esperança. Foi uma poesia que ninguém da família jamais ouviu nem leu. Ela ainda hoje flutua na imensidão daquele mar. Mas logo aquela esperança despiu-se dos seus encantos e colocou nas mãos dos imigrantes seus instrumentos de trabalho. Todos sabiam que vinham aqui construir uma vida melhor, e era preciso trabalhar bastante para que esta melhora acontecesse. Quando a família do meu avô pisou no solo brasileiro, o meu bisavô fez com que toda a família se voltasse para o continente e disse: de agora em diante, este será o país que deveremos amar. Esqueçam o que passamos. Estamos prontos para uma nova vida. Os imigrantes desembarcavam em Santos e algumas famílias eram encaminhadas de trem até o Brás, onde ficavam na hospedaria dos imigrantes. Depois, partiam para as lavouras de café no interior do estado. Muitos deles, entretanto, preferiam ficar em São Paulo e arranjar outro modo de vida. Meu avô dizia em suas poesias que a liberdade é o desejo primordial de todos os povos. E mesmo que a vida fosse dura em qualquer lugar do mundo, era preciso lutar por ela para que a vida tivesse sentido. Meu avô contava também sobre seu amor e me dizia que conheceu minha avó num cafezal. Um romance bem diferente daqueles que aparecem em novelas. Os romances aconteciam, como hoje, sempre na sua maior intensidade, mas ao sabor de costumes diferentes da nossa época. E assim, aquela pobreza foi sendo substituída por uma nova força de trabalho que gerava cada vez mais riquezas e transformava a vida de todos. Meu avô e os demais imigrantes tiveram grande influência no desenvolvimento da cidade. Um amigo meu disse que o avô dele também tinha uma história parecida. Chegou aqui um pouco antes do meu avô. Uma história quase igual, mas vieram de outro país bem diferente. Depois, mais tarde, fui descobrindo que milhares de imigrantes vieram também de muitos outros países, que para aqui trouxeram seus instrumentos, costumes e crenças. Tudo a ver, né, gente? Vocês viram? Poema e vídeo retratam o mesmo assunto. Tudo fica mais claro para a gente. Bom, garotada, espero que tenham gostado e aprendido muito na nossa aula de hoje. Um abraço virtual para vocês. Beijoca!